tarde. A gente fala aqui do Salão Verde da Câmara dos Deputados com notícias dessa quarta-feira de tudo que foi destaque aqui no Congresso Nacional. A gente começa falando lá do Senado Federal, da comissão especial que analisa o pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff, agora no Senado Federal. Os senadores aprovaram na manhã de hoje uma série de requerimentos de convocações de várias pessoas, já divulgaram então essa agenda. Já ficou decidido que nesta sexta-feira, dia 29, serão ouvidos o advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, o ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, a ministra da Agricultura, Cátia Abreu, e um representante do Banco do Brasil. Na segunda-feira, dia 2 de maio, devem ser ouvidos pela comissão Júlio Marcelo de Oliveira, que é procurador junto ao Tribunal de Contas da União, Carlos Veloso, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, José Maurício Conte, que é um professor da USP. Na terça-feira, 3 de maio, ficou decidido que serão ouvidos o professor Geraldo Luiz Mascarenhas, da UFRJ, Ricardo Lorde Ribeiro, professor da UERJ, e Marcelo Lavener, que é ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. Os senadores comentaram na saída dessa reunião o porquê de todas essas convocações numa comissão especial em que a maior parte dos integrantes já tem opinião formada sobre a admissibilidade ou não do pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Nas pedaladas, a acusação é sobre o Plano Safra, que é um plano que existe desde 1992, é feito pelo Banco do Brasil, que empresta para agricultor. Agora, eu te pergunto, qual a participação da presidenta? Nenhum. Ela não participa diretamente, não tem uma assinatura. Você não pode condenar alguém por um crime se a pessoa não participa. E o segundo ponto, a edição de créditos suplementares, sinceramente, o TCU mudou de entendimento, porque até 2014 o TCU aceitava. O TCU muda o entendimento em 2015. E aí também a nossa Constituição é muito clara. Ninguém pode ser prejudicado por uma lei que surge posterior. Vai ser constrangedor. Nós vamos mostrar que não tem crime. Através deles? Através deles, desses debates. Isso a gente vai fazer. Hoje o senador Humberto falou uma coisa que é verdade. Que tem gente que sabe que não tem crime e vai votar contra a admissibilidade. Agora tem gente que sabe que não tem crime e está querendo votar a favor. O governo está montando uma estratégia de querer transferir a responsabilidade da presidente da República para os órgãos que foram penalizados ou as instituições que foram penalizadas por terem que arcar com as pedaladas. Ou seja, ela agora quer dizer o seguinte: não, nós assinamos o Plano Safra, ela é que assinou, ela é que determinou. Ela disse, não, mas a responsabilidade agora é do Banco do Brasil e nós queremos ouvir, então, o diretor da área do Banco do Brasil. Não, ele é subordinado. Quem determina o pagamento, quem assina o plano de safra é a presidente da República e o ministro. Essas oitivas são positivas, que vão reforçar ainda mais a tese do quanto realmente é aquilo que os juristas chamam de crime continuado. Ou seja, ela praticou este crime com a intenção desde 2012 para chegar a 2014 para se reeleger e depois provocou esse colapso junto à economia brasileira. A comissão especial que analisa a medida provisória com medidas emergenciais de combate ao Zika vírus aprovou hoje por unanimidade o relatório final. Ontem houve um pedido de vistas coletivo dos deputados que reclamavam que várias emendas que tinham sido apresentadas não tinham sido acolhidas pelo relator, deputado Newton Cardoso Júnior. O deputado Mandetta explicou para a gente hoje que o relator voltou atrás, acolheu várias emendas e explicou o teor de algumas dessas emendas, então, que foram acolhidas e que agora constam do relatório aprovado. Faltava uma política para assistência, quer dizer, são essas crianças que nascem com microcefalia, as mães não conseguem fazer os exames porque não tem tomografia, não tem especialista, fica engarrafada esperando fazer o exame complementar para confirmar, principalmente aqueles casos que são limítrofes. E a parte de reabilitação, que são as fisioterapias, terapia ocupacional, que é para estimular essa criança, para ver se essa criança consegue, mesmo com a microcefalia, avançar em falar e entender o cognitivo. Então não tinha nada sobre rede de assistência e rede de diagnóstico.
E aqui no plenário Ulisses Guimarães houve sessão extraordinária durante toda a manhã, na tentativa de votar as 4 medidas provisórias que trancam a pauta do plenário, também projetos de lei que trancam a pauta do plenário e ainda um projeto de resolução que muda o regimento interno da casa para poder adaptar a regra de proporcionalidade partidária para a eleição dos presidentes e vice-presidentes das comissões permanentes da casa. A sessão extraordinária, então, aconteceu durante toda a manhã de hoje, se prolonga. A expectativa para a tarde é que os deputados analisem também um projeto com reajuste dos servidores do Judiciário. Ontem à noite, à tarde da noite, líderes estiveram no Supremo Tribunal Federal e se comprometeram com os ministros do Supremo a realizar essa votação no dia de hoje. A gente confere um trechinho do que falou logo depois dessa reunião lá no Supremo Tribunal Federal o deputado Rogério Rosso, que foi presidente da comissão especial que analisou o pedido de impeachment aqui na Câmara dos Deputados. Existe, de fato, uma defasagem muito grande dos servidores do Judiciário com relação à remuneração. E já está previsto no orçamento de 2016 os recursos para esse reajuste. Portanto, nós fizemos uma reunião aqui muito produtiva com o presidente Lewandowski do Supremo, com o presidente Falcão do STJ e com os líderes da Câmara, para que nós já possamos aprovar tanto a urgência quanto o próprio projeto de lei, se tratando do Judiciário e do teto da magistratura. Há um acordo para que a gente possa votar a urgência e votar o mérito do projeto. Esses foram, então, alguns dos destaques do que aconteceu na Câmara na manhã dessa quarta-feira, expectativa também para a tarde dessa quarta-feira. Você continua acompanhando com a gente tudo o que acontece por aqui. Boa tarde.